Estamos de volta mais uma vez com o nosso NevaCast, esse programa que está bombando nas redes, no Spotify, no YouTube, graças a esse apoio que nós temos da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e das nossas agências de fomento, CAPES, CNPq e FAPERGS. Hoje um programa muito especial para falar um pouco mais voltado à parte que se aplica à ciência, a parte mais biotecnológica. E para poder apresentar o nosso convidado, eu vou chamar ele, né, aquele que tecnologicamente criou essa estrutura que nós usamos aqui, que vocês assistem e que está dando um retorno muito legal. Ele, meu amigo Rafael Machello! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um NevaCast. De novo, a gente não sabe qual é o número, acho que é 12, 13? É por aí, né? A gente não faz ideia, se for na hora da edição a gente resolve. Então, hoje nós temos aí um convidado muito especial, o professor Juliano, vai se apresentar, conversar um pouco com a gente, falar sobre as linhas de pesquisa e também sobre a experiência dele, né, dentro da biotecnologia. Vou passar aqui para a Cris para dar o bom dia dela. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, hoje temos mais um episódio do NevaCast, com um convidado super especial para a gente conversar, trocar ideias, falar bastante sobre ciências. E então, para começar essa nossa conversa, o Juliano te apresenta para o pessoal quem é o Juliano. Fala um pouquinho sobre as pessoas. Então, que nem vocês dizem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando é que o pessoal vai assistir, então a gente já deixa, né, tudo certinho. Gostaria de agradecer o convite, muito obrigado mesmo, e elogiar muito essa iniciativa de vocês, porque a gente tem que se atualizar, né? E hoje são plataformas que todo mundo tem acesso de forma gratuita, né? Então é uma baita propaganda, né, para o grupo de pesquisa de vocês, para a universidade, então parabéns. Então, né, como vocês pediram, falar um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Eu me chamo Juliano, eu sou formado em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado, pela Universidade de Caxias do Sul, e eu tenho doutorado em Biologia Celular e Molecular pelo Centro de Biotecnologia da URGS. Né? Defendi o doutorado em 2009 já, meu Deus do céu, quanto tempo faz? Passa o tempo, né? Depois tive um período curto de pós-doc lá no CBIOT também. E ingressei aqui em 2010. Então, esse ano já fez 13 anos de casa, né? Já um tempo considerável de casa, né? Realmente passa muito rápido, né? Aqui na Unipampa, gente, o que eu gosto muito de trabalhar, né? Minha vida inteira eu trabalhei com fungo filamentoso, né? Na graduação, eu trabalhei bastante com metarrísio e bovéria baciana para controle biológico de carrapato gado, que era o que a gente fazia lá, né? A gente fazia a parte de pesquisa nisso, né? E também a gente fazia a parte aplicada, né? A gente tinha um programinha de extensão dentro da universidade que a gente ia nos locais para fazer a aplicação também, né? E aí no doutorado eu acabei trabalhando com o mesmo modelo, mas aí com a parte de biologia molecular, né? Para compreender como é que o fungo faz para matar o seu hospedeiro, quais são as ferramentas moleculares que ele usa, né? E foi maravilhoso, assim, foi muito bom, assim, o meu doutorado foi um dos melhores períodos da minha vida, assim, né? Porque cada etapa é muito importante, é muito interessante, né? A graduação também foi maravilhosa, mas o doutorado foi muito especial. E aqui na Unipampa eu comecei com essa linha, né? E eu vinha trabalhando com ela, e aí aconteceu a pandemia, né? E infelizmente com as restrições de acesso eu acabei perdendo, né, grande parte da minha coleção de fungos. E aí agora então mudei completamente. Aí agora eu estou trabalhando com isolados ambientais para tentar encontrar aí organismos que tenham ações, né, diferentes, assim. Então eu tenho um aluno que está trabalhando com prospecção de fungos que tem algum metabólito secundário para tentar frear o desenvolvimento de células cancerosas, né? Pode, quem sabe, no futuro, né? A gente sabe que é uma área bem complexa, né? E é ciência básica no início, né? Tem uma aluna que também está trabalhando com fungos para ver se a gente consegue encontrar algum que consiga degradar PET, né? E também algum trabalho com celulases, né? Também para produção de etanol de segunda geração. Então essas são as linhas que eu estou trabalhando agora. Que legal, cara. Então pensando bem biotecnologicamente na coisa, né? Sim. Teu trabalho hoje está bem em biorremediação.
né? E alguma coisa voltada para a área médica, também biofarmacologia. Exato, seria mais ou menos isso, sim, né? Seria, na verdade, modelos de fungos para várias coisas, né? Porque, na verdade, o que acontece? Os fungos eles vão produzir compostos diferentes, metabólitos, proteínas, né? Enzimas diferentes, e vamos ver dentro desses que a gente tem na coleção se algum deles se encaixa, né? Cara, isso aí faz muito sentido, até porque ele não se apresentou de forma completa, o nome dele é Juliano Tomazoni Boldo. Isso. E até tu pensa que o cara ia trabalhar com plantas medicinais, porque tem boldo no nome. Mas está trabalhando com algo que não é planta, mas que está envolvido num processo que pode gerar um produto de geração importante que pode ser utilizado, né, por exemplo, na medicina, né? E esses isolados que vocês trabalham hoje, de onde é que eles vêm em especial, assim? Então, até falando do boldo, né? Como os isolados são endofíticos, né? Então, eles são organismos que vivem, né, de forma até certo ponto harmoniosa, né, dentro da planta, né, sem causar nenhum dano aparente, pelo menos. E alguns isolados são do boldo. Viu? Mas agora é do boldo planta ou do boldo pesquisador? É o boldo planta. Vejo aqui que o nosso host aqui, o nosso mestre cerimônias, ele tem um pouquinho assim de background para poder fazer a piada com sentido, né? Exatamente. E aí, mas a gente fez, esses isolados são de vegetais aqui do Pampa, né? São daqui de vegetais aqui do Pampa, né? Coletados aqui no campus, em outras regiões, né? Porque mesmo aqui do campus a gente tem uma diversidade bem interessante, né? Então a gente conseguiu aqui isolar bastante coisa, né? Então a gente está com hoje 20 ou 25 isolados, mais ou menos, daqui, né? E é um recomeço, na verdade, né? Porque, como eu falei para vocês, eu sempre trabalhei com controle biológico, né? E aí perdi minha coleção, para refazer a coleção do zero, especificamente de entomopatógenos, não é tão simples encontrar, né? Então, então vamos pegar. Assim como tem também entomopatógenos que são endofíticos, né? Daqui a pouco a gente cruza com... Interessante que a questão da resiliência do cientista, né? A gente sempre pensa que o cara vai se preparar todo, como tu disse muito bem, né? O doutorado é um momento muito especial e para a maioria de nós o doutorado foi assim, por aquele momento que tu se descobriu como pesquisador, sabia que tu queria avançar numa área tal e poder trazer resultados assim que fosse atender a expectativa do possível prêmio Nobel, enfim. Mas o cientista tem que ser resiliente, porque às vezes acontecem coisas que não é do controle da pessoa e que tu tem que saber reformular. E aí que vem a importância da reflexão da ciência, né? Juliano perdeu a coleção de entomopatógenos, mas ele sabia os procedimentos para poder capturar novos modelos e viu nas plantas aqui do campus, que são plantas do Pampa, né, essa oportunidade. Então é isso que é legal, gente. Veja, resiliência. Ciência é muita teimosia também. Assim como o nosso programa NevaCast é para trazer essa informação, para trazer muita interação, para trazer também muito Pearl Jam, para a gente ouvir. Não pode tocar Pearl Jam, não temos os direitos, então tá, que pena. Mas vai lá, Marcelo, o que nós temos mais a perguntar? Joia. Juliano, já puxando essa linha mesmo, como é que foi a questão do impacto da pandemia para nós, né? A gente teve muita coisa em relação à nossa ciência mesmo, ao próprio campus, mas tu teve à frente, né, junto com o grupo que pilotou o nosso laboratório que fez os testes de Covid, né? Que a gente sabe que o nosso campus teve esse baita projeto de extensão para a comunidade no período, talvez tenha sido o período mais pesado que nós vivemos, né, na nossa história moderna, né? E tu com outros 4 colegas, né, pilotaram o laboratório Covid. Como é que foi essa iniciativa e como é que chegou lá? E no final das contas, tu optou fazer esse trabalho e ainda assim perdeu a tua coleção. Ou seja, tu perdeu o teu trabalho de fato, mas tu optou fazer prestar esse serviço para a comunidade. A pandemia realmente foi algo... teve um impacto, né? Mas, como tudo que acontece, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, eu nem vou falar de morte, assim, porque isso já está esgotado, todo mundo sabe que foi algo realmente, sim, terrível. Mas, para a academia, foi também um impacto negativo muito grande, né? A gente viu muita evasão, a gente viu uma dificuldade da gente... se readaptar para fazer as aulas online, né? Mas falando especificamente, né, desses projetos que tu citaste, Marcelo, houve uma determinação de que a gente não podia acessar os laboratórios,
Ponto. Essa era a determinação. E eu disse pro meu grupo, nós vamos respeitar. Levou a perder a coleção? Levou. Mas vou fazer o quê? Eu não poderia botar em risco a vida das pessoas por causa dos fungos. Infelizmente, né, a gente tem que acatar o que é a determinação, né? Então isso foi uma coisa bastante negativa. Mas eu vou dizer para vocês que, pensando do lado positivo, esse projeto que tu citaste foi algo assim espetacular. Tá? Eu não estou falando assim de louros, nada disso, mas assim, foi algo que foi muito prazeroso em fazer. Foi bastante difícil do ponto de vista burocrático, metodológico, tá? Mas foi algo muito satisfatório. Tá? Foi algo assim, eu vou dizer para vocês, eu acredito que na minha carreira eu não vou fazer nada mais importante do que foi esse projeto. Tá? Foi um projeto que foi capitaneado pelo professor Jefferson Franco, né? E contou com o professor Andrés Delgado, o professor Paulo Pinto, o professor Luiz Resch, que não está mais aqui no campus, né? E comigo. Tudo começou com uma ideia, né? O Jefferson lançou assim, quem é que está afim de montar isso aí, de ajustar isso aí? Vamos tentar, né? E aí a gente conversa para cá, conversa para lá. A gente foi, o professor Jefferson, o professor Luiz e eu fomos a Porto Alegre, no LACEN, para ver o que dava para fazer, se dava para fazer. E aí o pessoal disse, olha, vocês têm condições de fazer? Temos tudo pronto. E a gente não tinha tudo pronto. Mas a gente tinha que dar um start meio... mas a gente tinha, até para o nosso ouvinte entender, por que a gente entrou nessa história? Porque a gente tem um set de equipamentos e algum relativo recurso humano que sabe fazer PCR em tempo real, extração de DNA, purificação. O que a gente nunca teve era o know-how de fazer isso numa pipeline que atenda uma prestação de serviço, né? A gente não presta serviço aqui, os equipamentos são para pesquisa. Isso. Então, são rigores diferentes, rigor científico e rigor de prestação de serviço. Exato. Aí vocês foram lá disseram para eles, a gente tem, mas o que não tinha na época? Na verdade, sim, essa é uma excelente pergunta, porque assim, na época nos faltava um único equipamento, que era uma cabine de segurança biológica nível 2, B2, tá? Era a única coisa que nos faltava. E aí o professor Luiz tinha um recurso de pesquisa que ele falou pro rapaz, olha, tem como eu comprar, tu consegue me entregar? Ele disse, não, eu consigo, e realmente, ele né, da compra à entrega foi 15 dias. Muito rápido. E numa época que essas cabines estavam... Requisitadíssimas. Sim, requisitadíssimas, exatamente, né? Então aí a gente tinha um laboratório que tinha as divisões necessárias, né? A gente precisava de 3 laboratórios contíguos, né? Um para extração, outro para montagem do PCR e outro para execução do PCR. Tem que ser as 3 salas separadas, né? Organizamos as salas, montamos tudo ali e estava tudo pronto. Quando a gente foi para o LACEN, na verdade a gente já tinha o laboratório pré-montado, mas a gente não tinha o know-how, a gente não tinha os reagentes. Mas a gente disse, não, vamos fazer. Aí a gente conseguiu um contato, por intermédio daqui da Secretaria de Saúde daqui, um contato de um pessoal da UFSM que já estava fazendo os testes e de um promotor da Justiça do Trabalho de lá que estava com recurso para testagens. E aí a gente começou a ligar uma coisa na outra. O pessoal de Santa Maria nos emprestou um kit com 500 reações de extração e PCR, que foi o nosso start. E a gente começou a fazendo assim, 5, 10, 8 por dia, né? O LACEN disse assim, vocês vão fazendo, quando der o primeiro positivo, vocês mandam para nós que a gente faz a contraprova. Se der positivo, vocês estão habilitados. Beleza? Até tem uma história engraçada, né? Que na época foi meio trágica, mas a gente manteve o positivo, nós mandamos para Porto Alegre. Aí, no outro dia, e aí, pessoal, qual foi o resultado? Não, mas a amostra de vocês não veio, não chegou. E aí a gente disse, como assim? Nosso primeiro positivo é o que nós precisamos. Mas na verdade foi uma confusão lá, eles tinham feito o teste e tinha dado positivo também. Aí, nossa, foi um alívio, né? Foi um alívio. Aí tá, e aí a gente começou a fazer, com aqueles 500 lá, né, e tal.
E aí esse promotor do Justiça do Trabalho, ele disse, olha, eu tenho uma conta aqui de uma multa trabalhista que eu vou direcionar para testagens. E aí a gente, tá, né, a gente vai fazer orçamento e tal, começamos a mandar para ele. E no final das contas, a gente não só conseguiu comprar todos os reagentes, a maior parte de biologia molecular, foi toda ele que comprou, né? Foi todo por intermédio dessa doação da Justiça do Trabalho de Santa Maria, mas ele também nos doou um equipamento de PCR, um termoscalador de tempo real, que agora é nosso, né? Ele foi incorporado no patrimônio, tombado no patrimônio da universidade, exatamente. Somando assim tudo que ele doou, deu perto de R$1,5 milhão. Foi muito. E aí no começo era só vocês, os docentes, ou tinha mais alguém assim que... Só o pessoal entender que assim, quem é que consegue fazer isso? É só o pesquisador ou tem assim um recurso humano aqui interno, discente, técnico, que consegue contribuir com isso aí também? Então, muita gente daqui tem essa capacidade, né? Tanto docentes, técnicos, né? Só que a gente queria assim evitar envolver o mínimo de pessoas sem comprometer 3 coisas: velocidade na entrega dos resultados, qualidade dos resultados, né? E o comprometimento e de realmente pegar e fazer as coisas. Por que a gente pensou no mínimo? Para não expor as pessoas, né? Não adianta a gente ter 10, 12 pessoas ali dentro se batendo com o risco de se contaminar. Então a gente não queria isso. Então a gente só foi aumentando a equipe conforme fomos aumentando a necessidade de testagens. A demanda. Como eu falei para vocês, a gente começou ali com 10, 12 amostras. Teve dias no forte da pandemia que nós estávamos fazendo uma média de 500 por dia. Né? 500 PCRs por dia. Então, para vocês entenderem mais ou menos, eu estou me intrometendo por causa as pessoas elas ficam, consegue fazer... A plaquinha do PCR em tempo real é 96 postos, né? Exatamente. Então vocês faziam pelo menos 5 plaquinhas por dia. Descontando ali controle interno, controle negativo, né? Era isso aí. E aí, uma satisfação muito grande que a gente teve é porque, assim, depois que passou o forte da pandemia, que começaram a voltar as aulas, né? Mesmo que online ainda, a gente teve que voltar em algum momento, né? E aí o laboratório ficou na mão dos alunos formados aqui. Egressos nossos e ainda alunos de graduação e de pós que botaram a mão na massa e tocaram o laboratório. Então isso foi uma satisfação enorme nossa, né? De poder dar para eles, passar o bastão para eles e eles entregarem. Né? Isso foi muito, muito bacana, né? E aí então a gente chegou no final, né, do projeto, com 56.608 testes realizados, né? E a gente foi matéria no Jornal do Almoço, porque nós éramos a equipe do Rio Grande do Sul que entregava mais rapidamente os resultados. A gente recebia, até às 8 da manhã, a gente recebia as amostras, que vinham de 16 municípios da região. Inclusive nós recebemos amostras de Santa Maria, porque estavam afogadíssimos lá. Eles mandaram umas amostras para nós. A gente recebia até às 8 da manhã, no máximo às 4 da tarde a gente estava enviando os resultados. E não só isso, né? Porque a gente estabeleceu um protocolo mais rápido. E aí, porque a gente não só fazia os testes, isso é importante dizer. A gente começou a olhar a metodologia, onde é que a gente poderia melhorar. Aumentar a velocidade sem perder qualidade e poupar reagentes sem perder qualidade, né? Aí então nós chegamos nesse protocolo rápido, né? Mais rápido, tanto na parte de extração dos ácidos nucleicos quanto da execução da PCR, né? Mas também em poupar reagentes, né? A gente chegou a um valor, né, de... tirando os plásticos, né, em torno de R$8 a reação de PCR. Nossa. Mais uma vez, o pessoal tem ideia, para o sequenciamento em Sanger, que é o serviço mais prestado ainda hoje no Brasil, está mais ou menos em torno de R$2,25 a R$5 a amostra, né?
e é um número de reagentes muito inferior a um RT-PCR. Porque no PCR tem toda a parte de extração, né? E aí e isso é uma coisa importante de dizer, né? A gente tinha que usar kits específicos, porque eram kits aprovados pelo FDA e pela Anvisa para poder fazer os testes, né? Então não poderia ser qualquer reagente, não poderia ser nem qualquer método de extração, tinha que ser aquilo que... Porque que nem falou o Felipe, uma coisa é tu fazer pesquisa, outra coisa é tu fazer diagnóstico. São protocolos diferentes e com exigências diferentes. Sim, se vocês pegarem a maioria dos nossos reagentes, tá lá escrito, né? Não é para diagnóstico, apenas pesquisa. Research only. Research only, exatamente. Então a gente tinha que usar, né? Claro, uma coisa que é importante dizer, né, pessoal, assim, durante a pandemia foi um período de exceções, tá? Então, claro, muitas coisas foram afrouxadas para permitir que a gente fizesse o diagnóstico, né? Por exemplo, o nosso laboratório, ele foi montado, ele tem uma estrutura de NB2 hoje, tá? Mas para um laboratório prestar um serviço, ele tem que passar por uma fiscalização, né? Tem um outro credenciamento, um outro registro. Registro, exatamente. Isso foi liberado na época da pandemia, porque não tinha tempo hábil para fazer tudo isso, né? E a testagem, isso foi demonstrado, né? A testagem, ela é um fator importantíssimo para controle da doença e também para o estudo epidemiológico do que está acontecendo, de como é que uma doença tão nova, né, está acontecendo. Então não tinha como fazer todas as exigências, né? Mas eu vou dizer para vocês, eu dou certeza, assim, ó, durante a pandemia o lugar mais seguro de São Gabriel era dentro daquele laboratório, tá? Assim, a indumentária que a gente precisava usar, bom, a gente levava 15, 20 minutos só para botar a roupa. Então a gente chegava, tirava a roupa pessoal, tirava o calçado pessoal, botava uma roupa que o hospital emprestou para nós, com as roupas de cirurgia, sapato especial. Aí era uma camada de plástico, luva dupla. Aí nós seguimos o recomendado pelo FDA de como se vestir, né? E também a gente teve uma parceria muito importante, né, não posso deixar de dizer, dos próprios municípios, né, porque os municípios ficaram responsáveis por comprar a parte da coleta. Então a gente não foi habilitado a coletar, né, nem tinha como, né, nem como. Então o pessoal dos municípios coletava, acondicionava e trazia para nós. Então a parte começava a receber a partir das 7 da manhã até as 8 e aí depois era extração e PCR, e aí cruzava os dados. A gente teve acesso a uma plataforma que se chama GAL, que é uma plataforma onde tu cadastra o resultado. Então lá tinha toda a listagem, tinha que bater a listagem do que a gente estava recebendo com a listagem que estava já no sistema, tinha que cruzar isso. Se tivesse a amostra de uma pessoa e não tivesse no GAL, a gente não podia fazer, né? E isso dava muito problema, né? Porque o sistema montado às peças e o volume de trabalho que os municípios tiveram foi algo insano. Foi algo insano. A pandemia foi insana. Exatamente. A pandemia foi algo insano, né? Então foi algo assim, foi muito gratificante, mas ao mesmo tempo que foi estressante, foi muito gratificante. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Olá, Cris. Realmente, Juliana, esse trabalho que vocês fizeram foi fantástico. Essa rapidez no diagnóstico, né? Que chegava as amostras e que vocês entregavam o resultado da análise. Isso, uma doença que é tão rápida que nem a Covid, que, né, é fundamental para a parte médica poder agir em cima desse paciente. O trabalho de vocês foi fantástico, realmente. Parabéns para ti, para a equipe. E, Juliana, para o nosso ouvinte saber, né? Quem tu falou, vocês tinham, só faltava a capela, a gente tinha todo o equipamento aqui já na Unipampa, que são equipamentos, que a gente falou, já de projetos de pesquisa que já estão em desenvolvimento em diversas áreas. A gente não sei até se a gente tinha alguma coisa relacionada diretamente a essa parte mais patologia humana, mas são diversas áreas que a gente atua aqui no campus. Para o nosso ouvinte que está ouvindo, após, então, terminou o projeto, como é que está esse laboratório? A gente continua com ele montado? Como é que está essa estrutura hoje? Sim, isso que você comentou é muito importante, né? Então, assim,
eu também tenho que fazer um agradecimento muito grande a todos os colegas técnicos, docentes, porque se tinha um robô que era capaz de montar a placa de PCR, foi porque algum colega submeteu esse projeto. Se já tinham três, na verdade, máquinas de PCR em tempo real, foi porque colegas conseguiram por projetos, seja a FINEP, seja outros projetos. Então, assim, como tu falou, só faltava a cabine. Então, 90% dos equipamentos que a gente já tinham no Unipampa. E isso foi mérito de todos os colegas, sem exceção. Né? Então, eu fico muito obrigado, porque se não fosse isso, né, a gente não teria como fazer, entendeu? Então, foi uma equipe de 5 que fez, sim, mas tem um pouquinho de cada um ali, não tem dúvida disso. Não tenho dúvida disso, tem um pouquinho de todos vocês nesse projeto. Tá? E como é que está o laboratório hoje? Né? Isso é uma importante pergunta também. O professor Jefferson, agora a Unipampa tem fundações, né, que ela tem convênio. Então, existe um projeto depositado, né, numa das fundações para a prestação de serviços desse tipo, de diagnóstico molecular. Então, o laboratório está todo montado ainda, né, mas existem, como eu estava falando, né, alguns entraves burocráticos e de estrutura que a gente ainda está tentando resolver. Que agora, pós-pandemia, deixou de ser uma questão emergencial para voltar para a questão de todas as regulamentações, o certinho. Exatamente. E não é algo simples. E é algo caro. Então, a gente tá vendo ainda como fazer isso. O projeto está lá, ele está pronto. Nós acreditamos, assim, nesse momento, né, que a gente vai ir mais para o lado do diagnóstico molecular de doenças veterinárias. Tá? Porque a gente viu que é uma necessidade da região e que é algo que a gente estaria mais preparado para oferecer no momento. E já demonstramos que tem o know-how, tem equipamento, sim, só falta adequar aos critérios exigidos para poder aplicar esse serviço. Né? Isso, só que é um processo lento, né? E é um processo caro. Isso é bom, cara. Mostramos aqui que temos força para ajudar, temos força para contribuir, não só com a ciência, conhecimento, mas também com a parte técnica, né? Para a comunidade se aproveitar disso. E é o que aconteceu, né? 60 mil testes, gente. Não é qualquer lugarzinho que faz, tá? Não é qualquer cantinho aí de fundo TikTok que faz. Teve estrutura, teve treinamento e o pessoal conseguiu e foi uma resposta excepcional para o município e para a região. Muitas das políticas aplicadas, né, de contenção e monitoramento foram graças a esses testes dos nossos colegas aqui no laboratório Covid-19 da Unipampa São Gabriel. Isso aí. E eu também gostaria de fazer um agradecimento à São Gabriel Saneamento. A São Gabriel Saneamento nos doou um equipamento de extração de ácidos nucleicos que do dia para a noite triplicou a nossa capacidade de testagens. Né? Porque antes a extração era manual, né? Era manual, e aí a gente passou por um estágio de uma extração automatizada. Então mudou da água para o vinho. Desculpe. Não, capaz, e quem já utilizou, até a gente gosta de contextualizar para quem está escutando, que às vezes não tem mesmo o know-how para ter uma ideia de como é que funciona o sistema de extração de DNA, chega no PCR, como é que funciona, o que é o PCR, né? Então a gente tenta diminuir um pouco a questão técnica da fala, né? Mas assim, pra vocês terem uma ideia, durante o meu mestrado eu fiz todas as minhas extrações de DNA manualmente, né? Eu trabalhei com 300 plantas. Durante o doutorado, eu subi isso para quase 1000 plantas com extração automática. Eu levei 1/5 do tempo. 1/5 do tempo. Então, assim, faz uma diferença gigantesca. A gente sabe o quanto isso... E é engraçado também pensar que é uma instituição, como a São Gabriel Saneamento, é uma instituição de tratamento de água. Né? Sim. E eles... Opa, peraí. Vamos lá, vamos investir nessa... Porque precisamos desse trabalho sendo realizado. Olha a importância do que foi também socialmente esse evento pandemia, né? Do que as pessoas e as instituições procuraram se ajudar para conseguir construir essa relação. Eu acho que esse momento a Unipampa mostrou a que veio, né? As instituições públicas mostraram a que vieram e a sociedade só teve a ganhar com isso, né? Exatamente. Foi um momento de muita atribulação, né?
mas também foi um momento de união. Eu só espero que a gente tenha aprendido alguma coisa com esse período, né? Eu também. Porque o ser humano é um bicho meio estranho, né? Olha, para mim, na minha concepção, se a credibilidade da ciência e como foi dada a credibilidade especial para nós, um campus pequeno, uma universidade de interior, e foi dada essa credibilidade toda, eu só espero que essa credibilidade se mantenha para as próximas gerações. Porque a ciência tá aí para isso, para gerar conhecimento, desvendar, avançarmos a fronteira do que se conhece e também para aplicar, né, no dia a dia, para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso se manter, olha, pô, os caras lá da Unipampa, lá, os cinco cavaleiros do Covid, né? Se eles conseguiram deixar um legado, foi de que, ó, a universidade pode nos ajudar e muito. É só a gente querer. Então... Pô, que legal. Juliano, a gente trouxe muito essa fala, acabamos ficando no laboratório Covid, porque, afinal das contas, ele teve um impacto social gigantesco, né? A gente comentou por quase 20 minutos, né? Falando sobre ele. Mas eu quero falar um pouquinho de ti agora, Juliano. Também quero saber de ti, né? Da tua perspectiva pessoal, né? O que te marcou durante a tua trajetória fora, obviamente, do laboratório Covid, né? Sim, que a gente já sabe que foi um marco gigantesco, né? Mas, dentro da tua trajetória acadêmica, o que te fez, né, ter aquele, opa, é isso que eu quero fazer, essa é a minha... Né, é isso que me chamou a atenção e que fez a diferença para mim. Sim, eu acredito que na minha formação, a minha segunda, não que a primeira não tenha importância, né, mas a minha segunda orientadora de graduação foi a que me fez me apaixonar pelo mundo dos fungos e me impulsionar para a ciência, que foi a professora Neiva Monteiro de Barros, lá da UX, né. Eu comecei a minha primeira iniciação científica, olha que legal também, foi com análise de qualidade de vinhos e espumantes. Né? Bem coisa de gringo. Não nega raça. Foi uma professora, a professora Regina, ela tinha recém voltado do doutorado dela na França, e ela trabalhava com cromatografia líquida e espectrometria de massas de compostos de vinho, de qualidade, e também para ver se não tinha alguma contaminação com algum produto, né, algum agroquímico, alguma coisa do tipo. E aí a gente fazia essas análises, também foi um período muito gostoso. Mas quando eu mudei de laboratório... Pior é que na sexta-feira, os melhores vinhos a gente degustava. Os melhores no sentido de qualidade química, né? Porque a gente procurava transresveratrol, né? E que era a parte positiva, e carbamatos, que era a parte negativa. Então, quem tinha mais transresveratrol e menos carbamato, a gente fazia o bom que é aquela recomendação certeira, né? Esse aqui tu pode tomar... esse aí tá confirmado que é bom. Confia. Mas aí, quando eu mudei de laboratório, né? Porque a gente vai experimentando, né? Aí eu me encontrei lá, e ela era uma mãezona, assim, né? Aquela orientadora, assim, que é praticamente uma mãe. Então, ela que me fez gostar muito do mundo da ciência, né? E ela tinha muita interação com esse grupo que também trabalhava com fungos em Porto Alegre, que daí eu acabei indo para lá fazer a pós-graduação, né? E aí na Unipampa, a Unipampa foi algo natural, né? Porque quando eu comecei com a parte acadêmica em Caxias, eu percebi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu queria fazer pesquisa e ser docente, né? Porque eu tenho muitas pessoas que... E claro, cada pessoa gosta de uma coisa, né? Que quer só fazer pesquisa. Então procura institutos de pesquisa, enfim, para trabalhar. Beleza, mas eu queria a docência. Eu queria estar envolvido com a docência. Que legal, cara. Sabe que essa é... Eu me vejo nessa trajetória, né? Porque essa é a minha ideia também, né? De trajetória científica e pessoal, né? Acho maravilhoso. Cara, assim, nós fizemos um apanhado gigantesco, acabamos conversando, que nem eu te disse do início, né? Antes da gente começar a ligar a câmera aqui, a gente disse, a gente começa conversando em 5, 10 minutos, daqui a pouco a gente está vendo 40 minutos na tela já. E é mais ou menos o que está acontecendo agora. Então, assim, passar aqui para a Cris, vamos lá. Eu ainda tenho mais um pitaco depois aí. Tá bem, vamos lá. Bom, Juliano, tu contando essa tua trajetória, então, acadêmica, né, que eu acho que realmente é uma coisa muito importante, tu falar essa tua experiência, que tu começou num laboratório, que foi maravilhoso, mas ao longo da tua graduação tu trocou de laboratório e aí tu te encontrou. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos também, foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu entrei na graduação querendo zoologia,
passei por vários laboratórios de química, de microbiologia. No último semestre eu fui para botânica, me apaixonei pelas briófitas e aí eu continuei a trajetória com as plantas e depois com a genética. Então, que mensagem tu deixa para os nossos ouvintes que estão começando na graduação, de acordo com essa tua experiência, o que tu pode falar para eles? Eu acredito que duas coisas são muito importantes, né, para responder essa tua pergunta. A primeira é assim, não tenham medo de experimentar. Porque quando a gente entra, a gente tem uma ideia meio fantasiosa do que é a universidade, do que é a pesquisa, do que é estar dentro de um grupo de pesquisa, né? Então a gente às vezes chega com uma ideia super ultra mega e vai fazer aquilo, mas não, eu achei que era diferente, não é isso que eu pensei. Então assim, experimentar. Não tenham medo de ir para um laboratório, para o outro. Isso é positivo. Ninguém aqui vai ficar brabo, chateado, porque a pessoa vai sair do laboratório para ir para o outro. Não, é a fase de experimentar. A graduação é a fase de experimentar as áreas mais diferentes. E de tentar se encontrar em alguma coisa mais próxima das suas próprias ambições e reflexões. Exatamente, né? E tu mesmo falou, tu queria uma coisa, testou outra e se apaixonou por aquela. É assim que a vida funciona, né? E a outra coisa, assim, é não desistir, acreditar em si. Eu vejo muito, eu sei porque eu tenho um filho de 19 anos, né, que hoje está em Santa Maria, ele começou num curso, trocou de curso, agora se encontrou, tá? Mas uma coisa que eu vejo muito, assim, é uma falta de brio, sabe? Uma falta de dizer, não, eu vou conseguir, isso é pra mim sim, entendeu? De achar que não consegue. Eu vejo essa geração, às vezes, muito assim, sabe? Muito pra baixo, né? No primeiro impacto negativo já... Um medo de se frustrar, de repente. Medo de se frustrar. Cara, a frustração faz parte da vida. E da ciência, então, a gente vive isso todo dia. A gente tem momentos de felicidade dentro das frustrações. O clássico do argumento que a palavra mais dita no laboratório é eureka, que saco, deu errado. Ele foi conservador até. Que eu não posso falar palavrão aqui. Depois é só na edição botar um pi. Tá? Olha, eu lembro que quando eu estava na pós-graduação, toda semana tinha reunião para discutir dados. Na verdade, era reunião para discutir problemas. 90% do que a gente faz não dá certo. E não é porque a gente é incompetente ou porque a gente não sabe... Porque é experimental. Porque é experimental. A gente está na fronteira da ciência. A gente está buscando o que não existe. Exato. O que não dá para fazer é tentar fazer a mesma coisa... Esperar resultado diferente. Coisa diferente, né? Dizem que foi... Não sei se foi Einstein que falou isso ou não. Não sei se é... não é de verdade. Não deve ser verdade. Muita gente deve ser. Einstein, tem várias frases que são atribuídas a várias pessoas e que não é. Mas a frase não deixa de ser verdade, mesmo assim, né? Então, assim, é a fase e a frustração faz parte da nossa vida. A gente não pode ser criado numa redoma de achando que o mundo é perfeito. Não adianta. Infelizmente é assim. E quanto antes a gente compreender que ele é assim, melhor a gente vai conseguir lidar quando a frustração bater. E ela vai bater, né? Ela vai bater, não adianta. É o experimento que não dá certo, é o concurso que não foi aprovado, é o grant que eu não, né, o dinheiro que não veio, é o artigo que foi negado, tá? Eu tenho muito problema com isso. Eu confesso com vocês, eu tenho um certo problema, né, com frustração, mas fui aprendendo a lidar com o tempo. A gente se força, né? A gente se força, né? Então eu acho que é isso, é não se furtar de ir atrás do que gosta, né, de procurar o diferente, de ir atrás, experimentar. E lidar com a frustração, porque ela vai ser uma constante. Ou tu lida com a frustração que acontece diariamente, ou tu vai ter que lidar com a frustração de uma vida apagada, né? Exato. Então, um ou outro. Então, eu prefiro lidar com essa frustração diária do que pensar, chegar lá no fim da vida e, porra, não fiz nada. Não fiz nada. Não tentei fazer nada. Por medo, talvez. Exato. Então, acho que isso é muito importante, Juliano. E a gente está vendo que a crise psicológica é a nova crise, né? Então, a gente precisa ter várias situações e procurar
auxílio, procurar ajuda, procurar conversa, procurar profissionais da área. Né? A gente tem trazido profissionais da área, isso é super importante a gente falar, porque a gente já teve casos de situações muito tristes que a gente viveu, né? E essas pressões psicológicas do mundo moderno, elas estão aí. E a gente precisa ter essa discussão aberta sobre isso. Exatamente. Então assim, pensando nessa mudança de paradigma, né? E aí eu tive a oportunidade nessa semana de participar de uma mesa redonda onde o professor Juliano Boldo esteve também, no simpósio da biotecnologia. Parabéns, pessoal aí do Lina, ó. Nós temos aqui um episódio, logo, já foi ao ar, né? Já foi ao ar, vocês então já assistiram. Mesmo que não tivesse ido ao ar, quem for ver isso aqui pode ser daqui a um ano já vai ter visto também. Então parabéns ao pessoal do Lina, um evento fantástico. Eu tive a oportunidade de compartilhar uma mesa redonda, né, junto com outros docentes da biotecnologia, e a gente acabou falando um pouco da mudança de paradigma na universidade, e eu venho com uma perguntinha assim, jogo rápido. Né? A biotecnologia, que é o curso que a gente mais atua, é muito voltar a essa coisa de engenharia genética, genômica, transcriptômica, transgênicos, produtos, e aí eu pergunto, qual é o novo paradigma, o paradigma futuro da biotecnologia? O que vai vir de diferente que a gente não pensa, até hoje a gente não pensou, na tua concepção? Olha, eu acredito que talvez o próximo paradigma ou a próxima fronteira da biotecnologia seja associar a biotecnologia à inteligência artificial. Eu acho que essa vai ser a próxima, acho que quem souber fazer isso vai se dar muito bem. Biosensores que consigam trabalhar com inteligência artificial. Cara, para tudo, sabe? Para tudo. Assim, a inteligência artificial para responder perguntas de genômica, proteômica, transcriptômica, das ômicas em geral, para prever docking de proteína, enfim. Gente, assim, ó, isso agora fugindo até um pouquinho da biotecnologia, a inteligência artificial veio para ficar, não adianta brigar, e é uma revolução, assim como foi a internet uns anos atrás, assim como foi, entendeu? Então, assim, ela vai entrar na biotech, já está entrando, na verdade, né? E quem for por esse lado, né, de aprender a associar biotecnologia, né, com a inteligência artificial, vai ter, eu acredito que vai ter um diferencial na hora de buscar um trabalho. Legal, ó, fica a dica aí para um próximo programa nosso aí, ó, bioinformática, inteligência artificial e biotecnologia, quem sabe, hein? É um legal. E assim, e é uma coisa tão nova que eu acredito. Claro, obviamente já tem muita gente que deve, né, certamente está pesquisando biotech versus IA, mas é algo tão novo, eu acho que deve ter pouca gente que está explorando isso ainda, sabe? Então, assim, quem conseguir unir isso, eu acredito que vai ter um diferencial muito importante. Que legal. Juliano, te agradeço enormemente pela presença, cara. Muito obrigado por fazer parte desse nosso momento no NevaCast. Cara, onde é que o pessoal te encontra? Qual é as tuas redes? Qual é o teu laboratório? Onde é que o pessoal te acha? A gente vai colocar aqui no vídeo também, o pessoal acessar. Então, eu em relação a redes, eu sou meio neofóbico, vamos dizer assim. Eu não sou muito de rede social, mas eu tenho o meu Instagram. Vai estar por aqui, né? Depois eu vou passar, porque eu acho que até esqueci. Tá por aqui. Deve ser @Juliano Boldo, eu acho, mas depois eu passo. Mas eu fico no Laboratório 120, normalmente é lá que eu me encontro, né? Então quem quiser ir lá bater um papo, por favor, esteja convidado. E eu posso fazer uma última propaganda? Claro, deve! Bem rapidinho, né? Eu queria fazer propaganda do projeto da cerveja, né? Então a gente... coisa de gringo. Gringo pra cerveja, só ficou mais um pouco. Só um segundinho que o pessoal vai nos xingar aqui se tu não falar um pouco desse projeto, cara. Então dá uma introdução do projeto aí. Então, para não tomar mais muito tempo. Assim, ó. Então, também em conjunto com o professor Jefferson, o professor Andrés e o professor Paulo, nós temos um projeto também na Fundação de Apoio que é de produção de cerveja, tá? A gente viu que dá para aliar a ciência, biotecnologia com produção de cerveja. As duas coisas, elas são indissociáveis, né? E começou então com uma vontade de trazer a produção de cerveja para o curso de biotecnologia como também uma alternativa para quem está saindo,
né, de fazer sua produção, quem sabe vender, né, pode ser. E aí a gente começou então a também começar a ir para o lado um pouco da pesquisa disso, né? Pesquisa com levedura, né? Pesquisa com... Enfim, mas o que eu quero falar para vocês é do projeto esse de extensão, né? Quem quiser seguir lá no Instagram é @cervejanaunipampa. Tá? Já tá aí, ó, vai estar aí, né? É um projeto, então, em que a gente oferece cursos, né? Desde cursos básicos até cursos avançados para quem quer aprender a fazer cerveja, né? Então, eu não poderia deixar de fazer a minha propaganda. Até o final do ano a gente vai promover mais um curso, então já sigam, né? @cervejanaunipampa, que lá vão estar todas as informações. Maravilha, Juliano. Muito obrigada, então, por essa conversa maravilhosa, essas informações enriquecedoras que tu nos trouxe. Muito obrigado ao nosso ouvinte que assistiu, que está ouvindo nas plataformas de áudio. Não esqueça também de seguir o Neva nas redes sociais e o nosso NevaCast, em breve, novos episódios aí. Até mais. Isso aí, pessoal. E fica a dica, coloque aqui nos comentários o que vocês querem assistir no NevaCast. Nós prometemos já um programa de cultura pop e ciência, programa de música, programa do que vocês quiserem. A gente vai ter Antártica, vai ter, mas mais para a próxima temporada. Nessa, agora a gente quer encerrar com chave de ouro. Dá aqui nos comentários dicas, o que vocês querem assistir conosco, ou nos comentários do Spotify, ou até nas nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Juliano. Valeu, Cris. Valeu, Marcelo. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.